Um dos capítulos, se não o capítulo número 1 na Bíblia sobre o assunto de nossa comunhão com Cristo, está relatado em João capítulo 15. Ali Jesus, ele se compara a uma videira e ele diz que nós somos os galhos ligados a essa videira, e se nós ficarmos ligados ali, sem desistir, nós produziremos frutos. Bom, essa é só a introdução do nosso vídeo de hoje. Por que muitas vezes nós não produzimos os frutos espirituais que Deus deseja ver em nossa vida? Bom, o próprio capítulo responde, né? Temos que permanecer nele. Nós, brasileiros, desistimos muito facilmente das coisas que nós aparentemente queremos, né? Porque, na verdade, se nós formos sinceros e nós formos bons observadores, nós vamos perceber que aquilo que a pessoa realmente quer de verdade, ela permanece. Infelizmente, nossas escolhas não são das melhores, né? Muitas vezes nós vemos uma moça que foi criada da maneira correta e aí ela pega e começa a se envolver com pessoas que não têm uma boa reputação, porque não são boas pessoas mesmo, e estão envolvidas com crime, coisas semelhantes. A família dela sofre, ela não sai daquilo, ela prefere abandonar a família do que abandonar aquela pessoa que, como nós dizemos no dia a dia, simplesmente não presta. E nós desistimos. Eu, como professor de inglês, vejo muitos alunos desistirem. Eles querem aprender inglês de uma hora para outra, e não é assim que funciona. Infelizmente, as propagandas mentirosas dizem que aprender inglês é rapidinho. Eles acreditam, quando eles encaram a realidade, percebem que foram enganados e aí eles desistem, né? Então não permanece, né? Então, pouco tempo atrás eu vi alguém, um palestrante, falando assim, que ele chegou um dia na vida dele e falou assim: eu quero ver o que acontece na minha vida se eu não desistir. E ele parou de desistir e começou a atingir muitas metas, né? Nós desistimos de ficar conectado a Cristo muito facilmente. É um probleminha, às vezes é coisa positiva, né? Às vezes a pessoa está ganhando muito dinheiro, então ela quer passear, quer viajar, quer gastar esse dinheiro, não tem tempo para as coisas de Deus, né? Ela quer curtir a vida, ela acha que é assim que se curte a vida, né? Vai de um restaurante para outro, vai vivendo uma vida aí, né, de fanfarrão, né? Enfim, nós somos convidados por Cristo a permanecer nele. E por isso nós não temos grandes experiências espirituais, porque nós desistimos. Se nós permanecermos em Cristo, nós vamos ter muitas experiências. Nós vamos provar, pela nossa própria experiência, que a palavra dele é verdadeira, né? Essa é uma das formas que nós temos de provar a palavra de Deus. Então, Deus diz assim: não desista. Muitas vezes Deus diz: não temas. Eu não tenho esse dado oficialmente, mas eu ouvi dizer que na Bíblia aparece a expressão não temas 365 vezes, né? Coincidentemente, uma vez por ano. Não temas não é um conselho de Deus, é um mandamento. Então, não desista também, está ligado a isso, é um mandamento de Deus. Deus fala assim: olha, fica na minha palavra, fica na minha promessa até que ela se cumpra. A gente sai antes, às vezes estava pertinho já de se cumprir aquilo que nós estávamos atrás e nós desistimos. Nós saímos antes. Então, essa experiência de comunhão com Cristo, você tem que ficar conectado até você experimentar. E depois, então, pode-se desistir de Cristo? Não. Depois, aí você vai ter aprendido. Aí você vai para uma outra promessa, para uma outra experiência, e aí você vai lembrar: olha, não posso desistir, porque eu já sei que vai dar certo. Lembra que nós já falamos aqui no canal? Deus adora ser acreditado, né? Deus gosta de ser acreditado. Bom, recentemente nós vemos aí a pandemia, né? Qual foi a atitude dos cientistas, né? Eles falaram assim:
Nós vamos ficar no laboratório até encontrar a solução para o problema. Eles não desistiram, ficaram lá até criar uma vacina. Felizmente a vacina ainda não é uma coisa totalmente boa, mas eles ainda estão no caminho, até chegar uma hora eles vão conseguir encontrar uma vacina suficiente para lidar com esse vírus, como eles já fizeram antes, né? É o próprio Deus que põe isso no coração do homem, de ficar assim, ó, fica aí, fica, porque você vai achar a resposta, você vai achar a solução. Então ele fala para nós, Jesus fala para nós, fica em mim, permaneça em mim, porque você vai ver os resultados, né? Quando nós falamos muito de frutos, tem gente que nem gosta de fruta, né? Parece que não chama muita atenção, né? E Jesus estava falando para pessoas que moravam no campo, pessoas até que trabalhavam com agricultura, né? Hoje a palavra frutos a gente pode falar resultados. Então Jesus diz assim: se você permanecer em mim até o fim, e tem esse texto até por acaso, né? Aquele que permanecer, aquele que for perseverante até o fim será salvo, né? Então, aquele que for perseverante até o fim vai receber a promessa. Aquele que for perseverante até o fim verá resultados. Aquele que for perseverante até o fim será vitorioso. E assim por diante. Então, Deus não endossa, ele não aprova a desistência. Deus não aprova. Então, Deus quer pessoas corajosas que estejam dispostas a permanecer na palavra dele até que eles vejam que ela realmente é verdadeira e se cumpra. Deus não está pedindo para você acreditar num texto só escrito num papel e isso aí é fábula, como muitos dizem, né, da Bíblia. Isso aí é mentira, isso aí foi escrito por homens. Eles nunca experimentaram. Eu já experimentei várias coisas que Deus promete, eu permaneci, fui respondido. Então, todos temos que fazer a mesma coisa. Você vai perguntar, você nunca desistiu? Já, porque sou humano, pecador, mas eu deixei de ver o resultado porque eu desisti. Quando eu fiquei, eu vi o resultado e vi que a palavra de Deus é verdadeira. Deus mesmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, ele pede até a gente provar. Não provar no sentido de provocação ou de incredulidade, não nesse sentido, não. Provar como você prova, por exemplo, um alimento. Prova aqui, experimenta, né? Experimenta Deus, experimenta a palavra de Deus, experimenta permanecer nos caminhos de Deus, na promessa, como eu falei. Pega uma promessa de Deus, você tem certeza que ele vai cumprir na sua vida e fica ali e permanece, e você vai obter resposta. E mesmo quando Deus não dá aquilo que nós realmente desejamos, ele dá algo melhor, ou então ele mostra para nós que aquilo não era realmente o melhor para nós. Pode acreditar. Deus é amor e ele quer o melhor para nós. Permaneça em Cristo. Leia o capítulo de João, capítulo 15, ore, medite, experimente. E agora eu peço aquele like para o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, participe, pode deixar comentários e precisamos do seu apoio a fim de que o canal cresça, a fim de que a mensagem de Deus seja levada cada vez a mais pessoas e elas possam experimentar esse Deus que é onipotente.